A história da humanidade já dura milhares de anos. Por isso, mesmo com todos os esforços, historiadores ainda são incapazes de desvendar os segredos de nossa civilização e de todas as anteriores. Em pesquisas arqueológicas, encontrar um artefato é apenas o começo. Após sua descoberta, estudos se iniciam e, em muitos casos, acabam levantando fatos para os maiores especialistas. A verdade é que, quanto mais se descobre sobre o passado da Terra, mais questões e incógnitas surgem pelo caminho, reproduzindo uma espécie de ciclo infinito impossível de ser entendido. Mas claro que isso não diminui em nada o fascínio. Pelo contrário, nosso interesse e o interesse da ciência crescem ainda mais. É por isso que hoje, no mundo desconhecido, exploraremos mais a fundo descobertas misteriosas que permanecem indecifráveis para os pesquisadores. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação. Dessa forma, você apoia o canal e ainda fica por dentro dos maiores mistérios que cercam a humanidade. O livro mais misterioso do mundo. Este é o título dado ao chamado manuscrito de Voynich, uma das mais enigmáticas descobertas do último século. Seu autor é desconhecido. A linguagem utilizada é indecifrável, e suas páginas são cheias de símbolos estranhos e ilustrações inexplicáveis. Além disso, o manuscrito é utilizado em um alfabeto único, que não expressa nenhuma semelhança com qualquer outro sistema de escrita. O livro recebeu esse nome em homenagem ao colecionador de livros raros Wilfrid Voynich, responsável por sua descoberta no ano de 1912, quando comprou de um vendedor na cidade de Roma. A partir daí, o manuscrito tem sido objeto de intenso estudo por parte de muitos criptógrafos amadores e profissionais, incluindo alguns dos maiores decifradores norte-americanos e britânicos que trabalharam no tempo da Segunda Guerra Mundial. Todos eles falharam em decifrar uma única palavra sequer. O manuscrito é uma mistura de escrita elegante, desenhos de plantas estranhas e imagens desconhecidas, todas inclusas nas 204 páginas do objeto encadernado de 16 centímetros de largura, 22 de altura e 4 de espessura. Um tamanho relativamente pequeno se comparado com outros modelos semelhantes. Pequeno, também, para o tamanho do mistério que circula em seu interior. Esse não é um manuscrito comum. É o mais misterioso manuscrito de todos, superando o Antigo Egito, um livro cujo conteúdo é incompreensível até hoje, disse esse renomado cientista. Segundo o linguista Jacques Guy, a aparente estrutura do texto indica semelhanças com línguas da Ásia do Sul e Central, sendo talvez uma língua tonal. Isso é uma prova de que cada um tem uma opinião diferente, o que faz com que diversas teorias, algumas bem bizarras, acabem surgindo. Muitos acreditam que o texto não tem sentido e que não vale a pena tentar decifrá-lo. Outras teorias dizem que ele é, na verdade, um documento escrito por um alienígena que estava preso na Terra, uma espécie de diário extraterrestre que ficou escondido em nosso planeta. É tão próximo do que conhecemos, mas tão distante do que podemos decifrar. Foi a conclusão de um dos especialistas que tentou decodificar o manuscrito de Voynich. De acordo com a datação de carbono 14, o manuscrito teria sido feito no século XV, provavelmente por alguém que viveu na Europa Central. Porém, infelizmente, isso é tudo que se sabe. Quem o escreveu? Será que a linguagem tem alguma relação com idiomas perdidos ao longo dos séculos? Será que o livro possui segredos ocultos e sombrios? Teria ele sido escrito por um mago altamente habilidoso? São muitas as perguntas que circulam o item e, por isso, o manuscrito de Voynich permanece sendo hoje tudo aquilo que foi nos últimos séculos. Um verdadeiro enigma. Um enigma que talvez nunca seja entendido. No entanto, o manuscrito de Voynich não é o único a perturbar a mente dos pesquisadores já por muitos séculos. O chamado disco genético é mais um achado arqueológico que faz parte da categoria de objetos jamais decifrados ou não entendidos.
O artefato é feito de pedra lidita escura, com representações nas duas faces e um furo no centro, medindo 25 centímetros de diâmetro e pesando cerca de 2 quilos. No disco, há imagens e gravuras esculpidas que descrevem o conhecimento surpreendente de nossos antepassados sobre a vida e a genética, desde os espermatozoides até a fecundação. Um lado mostra detalhes biológicos, como espermatozoides masculinos, óvulos femininos, órgãos genitais, óvulos fertilizados, o feto e o embrião que cresce gradativamente. O outro lado mostra cenas que poderiam ser interpretadas como a divisão celular e a representação de embriões em diferentes estágios. Nesse lado, pesquisadores foram claramente capazes de reconhecer as diferentes fases da gestação humana no disco, a evolução da vida em uma espécie de guia passo a passo. Assim que surgiu no cenário de estudos, muitos cientistas viram o disco como uma tentativa de fraude. Porém, de acordo com o escritor e pesquisador brasileiro Gilberto Schroeder, os estudos realizados posteriormente em Viena comprovaram a sua autenticidade, datando-o em milhares de anos. Na verdade, a datação de carbono constatou que o disco foi feito há aproximadamente 6.000 anos, época em que os humanos ainda passavam pelo período da pré-história. Como isso é possível? Como povos que nem mesmo dominavam a escrita poderiam criar uma estrutura de disco tão complexa? Quase todas as cenas representadas na pedra só foram descobertas pelos cientistas atuais graças ao uso do microscópio, uma ferramenta que os permite observar coisas que seriam impossíveis a olho nu. Além disso, também devemos levar em conta experimentos e fatos concretos relacionados a divisões celulares que, supostamente, só puderam ser descobertos através da citogenética do cientista Walter Fleming. Afinal, se trata do início de tudo, o processo de fertilização de um óvulo. Seria improvável imaginar que povos antigos já teriam conhecimento sobre esse tipo de técnica há milhares de anos atrás. Este disco não desafia apenas a arqueologia, mas também a ciência moderna. Por isso, há aqueles que acreditam que o disco genético não tenha sido feito por mãos humanas, mas que seria uma relíquia deixada aqui por extraterrestres. Para falar a verdade, isso até explicaria o formato estranho da cabeça, olhos grandes e afastados e o nariz largo dos seres apresentados no disco. Eles não se parecem com nenhuma espécie conhecida, sendo talvez seres de outro planeta. Quem sabe? Com tanta coisa mal explicada, talvez essa seja a que faça mais sentido. Um tempo antes de um misterioso disco ser encontrado, algo já estava movimentando o campo de especulações científicas. No ano de 1872, um homem que vivia no estado de New Hampshire contratou uma equipe de trabalhadores para que construíssem uma cerca em volta de sua propriedade, que ficava à margem do lago Winnipesaukee, um dos pontos principais para o prosseguimento de nossa história. Enquanto cavavam um dos buracos para a instalação de um poste, os trabalhadores acabaram encontrando um estranho objeto de argila, escondido sob o solo. Mesmo após o artefato ser analisado cuidadosamente, ninguém podia sequer supor sua real utilidade, pois nenhum item como aquele havia sido encontrado antes. O dono da propriedade que ordenou aquele trabalho simplesmente não sabia o que fazer com esse item. Era uma pedra escura, esculpida em forma de ovo, com cerca de 10 centímetros de comprimento e 5,5 centímetros de espessura, tendo uma variedade de símbolos gravados em sua superfície. O que tudo aquilo significava, nem mesmo cientistas especializados conseguiram explicar. Atualmente, o artefato é conhecido como a Pedra Misteriosa de Winnipesaukee. E assim como acontecia há mais de 100 anos, quando foi encontrada, o ovo de argila continua sendo um enorme ponto de interrogação na história. Uma parte, até hoje, indecifrável. Uma característica que se destaca em sua estrutura são 2 pequenos furos, localizados nas extremidades da pedra. De acordo com pesquisadores, eles são tão perfeitamente modelados que só poderiam ter sido feitos por máquinas modernas, construídas após o século XVIII. Isso vai totalmente contra a datação de carbono feita na pedra, que avaliou sua idade em mais de 5.000 anos atrás.
A origem e função do artefato ainda são totalmente desconhecidas, principalmente pelo fato de não haver outros objetos similares a ela em nenhuma outra parte do mundo. Porém, diversas teorias surgem e espera-se que, nos próximos anos, a verdade venha à tona de um jeito ou de outro. Em sua opinião, é possível que esses artefatos estejam conectados de alguma forma? São mesmo obras alienígenas? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final e até a próxima.